que é o sonho de muita gente ter um casamento feliz, uma família feliz, e isso é possível. Nesse momento, se você também alcançou uma mudança de vida e você deseja participar conosco, coloca o número, por favor, ele aparece na tua tela nesse instante, 3349-7390, o DDD o 31 do estado de Minas Gerais, e para você que está fora do nosso país, o código é o 55. Fala pra gente, dona Rosa, foram 7 cirurgias, mas eu queria que a senhora do início contasse a sua história para que as pessoas consigam entender por que chegou a esse ponto. Sim, bispo, eu nasci de uma família muito humilde e a minha mãe era uma pessoa que não tinha juízo. Por isso eu não sei quem é meu pai, eu não conheço meu pai. Ela nunca soube porque ela ficava com todos. Não tinha juízo. E eu nasci um bebê muito lindo, branquinha, dos olhos verdes, que todo mundo queria adotar. Todo mundo queria para eles, mas ajudar minha mãe ninguém quis ajudar. Porque a miséria era grande. A miséria era grande, era uma vida muito difícil. E minha mãe era uma mulher também muito linda, bispo, uma moça muito bonita. E ela foi noiva 3 vezes, mas ela tinha um encosto na vida dela, né? Ela não deu sorte com ninguém. E eu me lembro, bispo, que aí eu já estava grandinha, com 4 aninhos, e essa cena me trouxe muito trauma. O noivo dela trouxe um anel para ela caro, de brilhante, colocou no dedo dela e falou que ia fazer ela muito feliz, que ia dar tudo para ela, tudo que o dinheiro pudesse dar. Viagens de navios, de aviões, mas que a linda Rosinha não podia ir. Ela tinha que dar a linda Rosinha. E ela arrancou aquele anel do dedo dela e jogou no rosto dele. E falou, não, se você não ama minha filha, sem chance. E não teve sorte com ninguém, a vida dela era promíscua, era uma vida promíscua. Eu fui criada, bispo, pra senhor ter ideia, eu me lembro sentadinha no balcão de um bar. Minha mãe trabalhava naquele bar, fazia fritura, servia o balcão, e eu era o interfone daquele bar. Eu que gritava para ela que o cliente chegou. Ali eu via pessoas bebendo, ali eu via pessoas se agarrando. Tive tudo para ser uma perdida na vida, bispo. Ela era proprietária? Não, ela trabalhava naquele local. E me levava junto. Me levava junto. Eu cresci vendo tudo aquilo. Quer dizer, no meio de pessoas indecentes. Indecentes, bêbadas. Sabe-se lá, droga. Eu não me lembro, eu era muito pequena. Mas eu tenho essa lembrança. Eu tinha tudo para ser o quê? Uma perdida também. Mas Deus já tinha um plano na minha vida. Eu não fui, bispo, eu não conhecia o mundo. E até 9 anos a minha avó ajudou. Foi a única pessoa que ajudou, foi a minha avó. Minha avó cuidava de mim. Minha avó fazia angu doce para eu comer, bispo, porque não tinha comida. Ela cozinhava o angu, fazia aquele tabuleiro de angu doce, duro, e partia, dava para mim, dava para os outros netos também. Era uma vida muito difícil. E até 9 anos foi assim, só que a minha avó teve câncer de mama. E a minha avó faleceu em 9 meses. Foi muito duro, porque ela era meu porto seguro, né? Aí então, a partir de então, a gente morava com ela e eu passei a morar só com a minha mãe. Minha mãe morava com um homem que bebia muito. É difícil de falar disso. Eu não tinha entendimento, bispo, eu era muito nova, eu tinha 9 anos de idade. Eu acordava de noite com alguma coisa me esfregando as minhas pernas. Eu gritava a minha mãe acordava, vinha olhar, entendeu? Ele não me violentou, mas ele abusou nesse sentido, sabe? Ele tentou abusar de mim. Havia o assédio sexual. Sim. Só que eu não sabia o que era. Depois que eu me tornei mocinha, que eu passei a ter um entendimento, aí eu passei a ver o que era. E tudo isso foi trazendo muito trauma na minha vida. Muita tristeza, porque eu era rejeitada, eu era excluída, eu não tinha nada, bispo. Eu não tinha um pai para assinar o meu boletim de escola. Eu não tive chance de estudar. Eu sempre quis estudar, mas eu não tive chance. A vida não me deu oportunidade. E aos 11 anos, a gente morava em Uberaba. Voltando um pouquinho, sempre me levava para tomar passe no Chico Xavier, centro, né? Benzições, comia muita sopa no Chico Xavier. E tudo isso, bispo, foi trazendo essa sequela na minha vida. E tem uma, isso aí eu me lembro. Me batizaram numa fogueira de São João.
Fizeram uma fogueira numa festa de São João, me passaram pelo fogo, eu gritei muito porque eu não queria. E qual era o objetivo desse batismo? Desse batismo, consagrar o santo. Uhum. E foi aí que o demônio entrou na minha vida, bispo. Que é aí que a sua vida virou mesmo. Sim, aí eu comecei a ficar doente. Aí eu vou contar mais na frente, o encosto manifestado lá confessou que ele entrou no batismo no fogo. Batismo na fogueira. Me levavam para levar uma bandeira em 7 casas, bispo. Tudo isso a gente era sujeitado, porque criança é inocente. Não sabe de nada. Minha mãe, né, não era uma pessoa cega espiritualmente. Aí a gente veio embora para Betim, de Uberaba, né, onde eu nasci, vivi até os 11 anos, a gente veio embora para Betim. Porque ela tinha duas irmãs que moravam aqui. E eu comecei a trabalhar, bispo. Eu fui babá, eu comecei a estudar, fiz a 5ª série, não tive incentivo, não tive ninguém para me orientar. E aos 13 anos eu conheci meu marido. Começamos a namorar, namoramos 3 anos. Com 15 anos eu fiquei noiva, com 16 anos eu casei, uma menina. Casei apaixonada, primeiro namorado, achando que o meu sofrimento ia acabar, bispo. Achando que o meu sonho estava se realizando, né? Foi o meu primeiro marido, foi o meu primeiro homem, o meu primeiro namorado, com quem eu estou até hoje. Mas aí vieram as doenças. Eu engravidei, né, logo em seguida do meu primeiro filho, e foi uma gravidez muito conturbada, porque eu tinha um problema grave no sangue e a gente não sabia. Eu tive pré-eclâmpsia, ele nasceu prematuro. Foi muito conturbada essa gravidez, mas ele sobreviveu, graças a Deus. Aos 21 anos eu tive a 2ª filha. Tive problema na gravidez também. Pressão alta. E aos 23 anos, bispo, começou os problemas ginecológicos. Eu tive um tumor no ovário e tive que passar por uma cirurgia. Depois veio outro, tive que passar por outra cirurgia. Veio o terceiro que teve que amputar o ovário. Tinha vários tumores nesse ovário. Uhum. E foram 7 o total, bispo. Quando eu completei 30 anos, foi o meu fundo de poço. Quer dizer que a senhora teve 7 tumores no ovário. 7. A senhora fez 7 cirurgias. 7 cirurgias. Fazia uma cirurgia, após a depois outra. ele Passava voltava. nem um ano, voltava. Vou voltar um pouquinho que eu esqueci da minha mãe. Quando eu ganhei a minha filha, eu tinha 21 anos. No dia que a minha filha nasceu, minha mãe estava hospitalizada, retirando a mama com câncer. Minha mãe também teve câncer de mama. Minha avó morreu com câncer de mama e minha mãe teve câncer de mama. Minha mãe fez essa cirurgia da retirada da mama. E quando cheguei aos 30 anos, eu estava com câncer no colo do útero. Isso já mostra que é um problema que já vinha desde lá de trás. Hereditário, né, bispo? Eu vou voltar com a senhora. Me parece ter uma pessoa na linha, deixa eu atendê-la. É a senhora Alice. Dona Alice, a senhora quer contar uma mudança de vida? Quero. E como a senhora era e como a senhora está hoje? Como eu cheguei na igreja, minha família, meu irmão estava no vício das drogas, minha irmã bebia todos os dias. Não tinha dia para ela não beber, ela chegava em casa tonta todos os dias. Toda sexta-feira eu inchava meu corpo todo, dava meio-dia eu começava a inchar. Mas sem explicação? Sem explicação, eu ia no médico, o médico não descobria nada. A senhora fazia os exames, Fazia não dava nada. nada. O médico, coitado, podia ajudar a senhora. Nem o médico. Nem o médico. A senhora inchava o corpo todo? Como era? Inchava tudo. Meu rosto ficava igual, todo deformado, igual o rosto de um bicho. Não tinha remédio que revertia. Não, E a senhora conheceu o cenáculo por um convite ou um programa? foi um convite, minha prima que me levou. Esse problema de saúde afetava outras áreas da vida da senhora, dona Alice? Não, outras áreas não. Mexia mesmo com o seu emocional, né? Foi, Ficou curada? fiquei, graças a Deus. Hoje está liberta de Hoje tudo? estou liberta. Que bom, Deus é grande, né, dona Alice? Minha irmã também está liberta, meu irmão, minha irmã é evangelista, Deus mudou tudo. mudou. Um grande abraço para a senhora, obrigado pela sua participação no nosso programa. E você também pode ligar, o nosso telefone, volta e meia aparece aí na tua tela, 3349-7390. Para você que está fora do nosso país, o código é 55.
e o DDD aqui do estado de Minas é 31. Eu gostaria que a senhora continuasse, porque a senhora tocou num assunto importante. O mesmo problema que tinha a sua mãe, a senhora tinha. Mais alguém da família teve um problema assim? Há poucos anos atrás agora morreu uma tia minha com câncer de garganta. Quer dizer, na verdade, havia uma maldição até de círculo, né, que ia passando nos membros da família. Nessas cirurgias que a senhora fez, nenhuma delas resolveu o problema. Não, bispo. Aí quando apareceu esse câncer no colo do útero, eu estava muito mal, né, por causa da talassemia no sangue. Eu estava muito fraca, eu estava muito fragilizada, com depressão. Eu não tinha razão para viver, bispo. Deprimida, angustiada. A depressão é a pior doença que existe. Ela é a doença da alma. É quando a sua alma está ferida. Você não tem prazer em nada. Meu esposo me deu um lar, me deu uma casa, me deu um nome. Mas eu não era feliz, bispo. Tinha um vazio, um buraco dentro de mim. Nada me satisfazia. E não fazia ele feliz também. Eu não tinha nada para oferecer para ele. E eu tinha hemorragia, bispo. Quando foi para fazer a retirada do útero, né, que teve que retirar tudo, fazer essa cirurgia, eu tive que tomar hormônio 3 meses para não menstruar, para ganhar um pouquinho de força. E foi uma cirurgia de muito risco, porque eu poderia morrer na mesa. Eu não poderia sangrar, eu não poderia perder sangue. E cirurgia de útero é uma cirurgia que sangra. Quem está me ouvindo agora, os médicos que estão me ouvindo sabem disso. Durou 5 horas essa retirada do útero e os seus órgãos. Eu fiquei com um ovário. Não morri, bispo, eu sobrevivi. Porque Deus me ama, Deus tinha um plano na minha vida. Vim para casa. Eu só ficava num quarto escuro, bispo. Eu não queria ver ninguém. Eu não queria nada. Meu marido, no intuito de me tirar daquele quarto, né? A maneira que ele pensava que tinha para fazer isso. Ele pegou o nosso carro. Na época, valia R$33 mil. Vendeu o carro e me deu o dinheiro para eu montar um comércio. Na porta da nossa casa tem um comércio. Mais para agradar ele, porque eu não tinha vontade de mexer com nada. Eu não queria nada. Eu não estava dando conta nem de cuidar das funções da casa, do lar, dos filhos, quanto mais mexer com o comércio. Mas para agradar ele, para tentar sair daquela situação, eu montei a mercearia São Gabriel. E aí foi pro buraco. Tem de tudo, né, bispo? Foi aí que eu cheguei na igreja, bispo. Aí a senhora... Aí doente, nesse meio tempo, dá licença, bispo, eu cheguei, o médico descobriu a talassemia, foi nesse meio tempo, porque até então eu não tinha descoberto essa doença. Cuidava de uma anemia que não era anemia. A talassemia, ela é uma doença da medula óssea. As hemácias nascem com defeitos, são pequenininhas. E com isso, mostra uma hemoglobina baixa que não é carência de vitaminas, mas é um defeito genético. Genético. E eu fui desenganada nessa época. O médico falou para mim, você não vai viver 40 anos. Você pode viver, aproveitar seus filhos, seu marido. Aliás, filhos, você não pode ter filho. Ele pensou que eu não tinha filhos. Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, tem 30. Não ouse ter filho, porque seus filhos vão nascer sem os membros inferiores por causa da doença. Olha. Eu fiquei com uma raiva, bicho, eu fiquei revoltada. Eu falei, mas Deus existe, ô doutor. Eu tenho 2 filhos lindos, Deus me presenteou com 2 filhos lindos. Ele falou, mas como é que é possível uma coisa dessa? Não é possível. Eu falei, é possível. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, são perfeitos. Quer dizer, o problema de saúde, a falência, a miséria, não tem como a pessoa enxergar uma saída humanamente falando. Não tinha. E aí vem o desespero, né, dona Fundo Rosa? de poço, depressão, angústia, tristeza. Razão não tinha para viver. Era uma dor na alma e juntava com os traumas. Mas nós vamos saber agora o que estava por detrás de tudo isso. Tá vendo? Eu quero aproveitar e me dirigir a você que está na mesma situação e diz assim, olha, a minha vida está no buraco, tem ido de mal a pior. O que fazer? Por que eu passo por isso? Eu creio em Deus, eu sou uma pessoa boa de coração, tenho fé em Deus. Por que eu não tenho vencido? Por que eu não consigo ser feliz? Por que nada que eu faço dá certo ou vai para frente? Por que isso acontece? Por quê? Por quê? Um monte de porquês. É ou não é verdade? Então a pessoa, nessa hora, ela se sente encurralada, pressionada. É onde ela tenta contra a própria vida.
É onde a pessoa tem um desejo de sumir, desaparecer. Ela não tem paz, ela não tem sossego, ela não dorme bem à noite. É aquela pessoa triste, para baixo, desanimada. É assim que você está? Receba aí a energia positiva da fé. Receba a energia aí onde você está. Receba a vida. Tenha os seus olhos abertos. Enxergue a grandeza de Deus. Porque Ele é grande. Ele é maior do que o seu problema. Ele é maior do que essas enfermidades. Ele é maior do que essa tristeza. Ele é maior do que essa angústia. Ele é maior do que essa decepção que você está vivendo. Mas você tem que ser um receptor de energia. Você tem que estar pronto para receber, para que você possa dar, para que você possa ajudar outras pessoas. Você sabe que tem muita gente que o tempo que ela conhece a Deus, ou supostamente conhece, o tempo que ela crê em Deus, que ela tem fé em Deus, era para ela estar oferecendo ajuda. Mas, na verdade, é ela que tem precisado de ajuda. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa acomodada. Porque você aceita que o mal, ele prevaleça contra você, ele prevaleça na sua vida. E é isso que nós queremos aqui, abrir os seus olhos e mostrar para você que o seu casamento, a sua família, a sua vida tem solução. E a cura também que você tanto quer e deseja.